Isso me abre para duas perguntas. Uma, o senhor falou há pouco das Nações Unidas. Essa semana tivemos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. E o senhor repetiu essa frase que tem um bom efeito propagandístico, mas causa arrepios, que é direitos humanos só para humanos direitos. Não, só não tem. O só muda um pouco o Não, conceito. Direitos humanos são basicamente para humanos direitos. Exatamente. Foi essa a sua frase. Exatamente. Se eu tenho limitação em proporcionar direitos humanos, e temos essas limitações, que somos um país ainda economicamente enfraquecido, moralmente enfraquecido, socialmente enfraquecido, se eu tiver que canalizar o meu esforço de proporcionar direitos humanos para alguém, entre o cidadão que trabalha, sai de casa às 6 horas da manhã, volta às 10 da noite, encara um transporte público terrível, sofre todos os tipos de limitações na sua vida diária, ele tem muito mais direito a ser pleno de direitos humanos do que o sujeito que é bandido, que está assaltando esse sujeito no meio da rua, que o nosso filho sai e a gente não sabe se vai voltar, né? Então, o que a gente reclama é que muitas organizações de direitos humanos não vão no enterro do policial e vão chorar no enterro do bandido. Isso é uma distorção de direitos humanos. É claro que o ideal, por exemplo, eu considero... Por definição, os direitos são para os humanos. Todos. Todos. Sim, mas no momento em que eu demonstro que eu tenho instintos desumanos, eu começo a infringir o básico. Mas aí o agente da lei é o policial que vai ter que decidir isso ali no calor da hora. Como é que ele vai definir quem é? Não, ele não vai decidir no calor da hora, ele vai decidir numa ação de combate contra pessoas que decidiram afrontar a sociedade. Então, não é uma decisão difícil, é uma decisão fácil, né? Por exemplo, eu acho o sistema... Mas não é uma decisão que prescinde dos ritos da lei? Claro, tem que ser dentro dos ritos da lei, mas em nenhum momento a gente admite que a lei seja violada. Eu, por exemplo, acho o sistema prisional brasileiro desumano. Sem dúvida. Desumano. E está escrito na Constituição que a restrição da liberdade, quer dizer, eu estou contrariando um direito humano, o ir e vir. Eu boto o camarada dentro, por decisão judicial, eu coloco ele dentro do presídio. Mas aí cumprindo todos os ritos jurídicos. Preciso que esse presídio, até por determinação constitucional, seja algo que vá recuperar esse indivíduo para a sociedade, né? Alguns são irrecuperáveis por instinto, por, sei lá, bota um psicólogo aí para explicar por que o sujeito não admite se viver dentro das regras humanas, né? Isso é outro caso. Mas o que eu tenho hoje nos nossos presídios é uma formação de pós-graduação, mestrado e doutorado em bandidagem. Então, isso aí nós temos que mudar. Esse aspecto tem que ser muito bem considerado. Então, eu não posso ter um sistema prisional que é uma fábrica de bandidos requintados, que passam a ser atraídos pelas organizações criminosas, que passam muito novos a não ter mais opção, chega a um ponto que o camarada não tem opção, né? Se ele sair da organização criminosa, ele vai ser executado. Se continuar ali, eles mesmos sabem que vivem pouco, né? Então, o nosso sistema prisional precisa ser, assim, drasticamente modificado. Mas a gente falava dessa estratégia, porque a questão da segurança é dramática no Brasil. Foi uma das bandeiras que elegeu o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas uma das coisas que ele disse era que era necessário armar a população. Ontem, em Campinas, nós tivemos um exemplo do que pode fazer a liberalização do porte de armas, do uso de armas. Foi uma cena norte-americana ontem, em pleno Brasil. Uma situação extraordinária. Sim, mas quanto mais gente tiver acesso à arma, general, mais isso poderá acontecer. Ontem é o caso típico. Hoje já tem uma notícia que a arma estava raspada. É uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas e estava raspada. Então ele não comprou essa arma legalmente. O porte ilegal é muito mais perigoso do que o porte legal. O que o presidente defende é por que não deixar o cidadão de bem, né,
ter a possibilidade de ter uma arma para a sua defesa pessoal em casa. Essa é a posse da arma. O porte de arma tem que ser muito mais dificultado. E aí nós vamos ter uma comparação muito fácil de ser compreendida. Se nós partirmos do princípio que o porte de arma pode... Nós temos 64 mil homicídios no Brasil em um ano. Recorde mundial. Recorde mundial. Então, essa restrição ao porte de arma não tem levado a nada, né? Então, vamos partir para o outro lado, vamos dar porte de arma e vamos comparar com o automóvel. Quantas mortes se tem por acidente automobilístico no Brasil? É mais de 50 mil. Muito mais do que o razoável. Eu não tenho número. Vamos proibir o automóvel? É diferente, né? Automóvel? Não, é uma arma na mão de quem não está habilitado, quem é irresponsável. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Mas o que eu estou dizendo assim, será que pode se vender a facilitação de se possuir uma arma como uma estratégia pertinente de combate à criminalidade? Não é de combate à criminalidade, é a possibilidade do cidadão de bem poder se defender. Estão aumentando o número de assaltos a residências. Então, se eu tenho uma arma, se o bandido sabe que eu posso ter uma arma em casa e legalmente utilizá-la para me proteger minha família... Isso já pode dissuadi-lo. Posso dissuadi-lo. É a mesma coisa dessa história de atirar no sujeito armado com fuzil. Não é para sair atirando indiscriminadamente, é exatamente isso. É para mostrar para o indivíduo, olha, se você estiver armado de fuzil, você está começando a correr risco. Né? Você pode perder sua vida por causa disso. Você não está mais impune como você estava antes. Isso é muito tranquilizador ouvindo de um general, de um comandante, mas para usar aquela expressão famosa, mas e o guarda da esquina, general? Não, mas aí que está. A preparação é que tem que ser muito bem feita. A mesma coisa do motorista. O motorista, ele passa numa escola, ele é obrigado a ter um número de aulas. O sujeito, para ter o porte da arma, ele tem que ser submetido a uma série de condicionantes. Exame psicotécnico, tiro num estande, preparação. Eu, por exemplo, tinha arma em casa, naturalmente, militar, desde que meus filhos eram muito pequenos. Fiz questão de pegar uma arma de ar comprimido e eles, com 9, 10 anos de idade, aprenderam a atirar com ar comprimido. E sabiam que a arma causava morte, mal utilizada, e que não era brincadeira, que não era coisa para ficar mostrando para amiguinho. Isso foi perfeitamente definido, né? Então, é essa preparação que tem que acontecer e tem que ser exigida. Né? Exigida. Isso é um tema polêmico, eu concordo que é polêmico, porque se levar para o extremo, o cara vai dizer, pô, daqui a pouco vai sair todo mundo atirando em todo mundo. Então, marido e mulher vão se matar em casa, qualquer briguinha, o cara vai pegar a arma e matar. Pô, então não vai ter faca mais em casa. Vamos dar dentada na maminha. Pô.